Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Bom, no último encontro, refletindo ainda sobre o primeiro parágrafo do Catecismo, dentro do primeiro artigo da nossa profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós refletimos sobre a revelação do nome de Deus, né? A afirmação do eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, e o significado disso para a fé. Nós ainda continuamos, né? O nome de Deus é muito rico, nós continuamos essa semana refletindo sobre esse nome de Deus. O Catecismo vai nos afirmar que Deus, aquele que é verdade e amor. É o título do tópico que nós vamos refletir hoje, né? O Catecismo nos diz que Deus, aquele que é, ele se revelou a Israel como aquele que é rico em amor e fidelidade. Nós encontramos isso lá no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Esses dois termos, amor e fidelidade, eles exprimem de forma condensada as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, a sua bondade, a sua graça, portanto, o seu amor. Mas também, em todas as suas obras, ele manifesta a sua confiabilidade, a sua constância, a sua fidelidade. Portanto, também revela a sua verdade. Depois de fazer essa afirmação geral, o Catecismo vai desenvolver a ideia de que Deus é a verdade e de que Deus é amor. Falando que Deus é a verdade, o Catecismo cita o Salmo 119, versículo 160, que diz assim: o princípio de tua palavra é a verdade, tuas normas são justiça para sempre. Também recorda a afirmação do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus, tuas palavras são verdade. É por isso que as promessas de Deus, elas sempre se realizam. Porque Deus é a verdade. Deus é a própria verdade. E as suas palavras, elas não podem enganar. É por isso também que nós podemos nos entregar com toda confiança à verdade e à fidelidade da sua palavra em todas as coisas. Notemos que o começo do pecado e da queda do homem foi justamente uma mentira do tentador que induziu o homem a duvidar da palavra de Deus, da sua benevolência e da sua fidelidade. Lembramos que a serpente diz para Adão: não, vocês não morrerão. Deus disse para vocês que vocês morreriam? Não, vocês não morrerão, né? Vocês vão ser como Deus. Então, a serpente, ela tenta o homem a desconfiar de Deus, a perder essa confiança na fidelidade, na verdade de Deus. A verdade de Deus, nos diz o Catecismo, é a sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com Ele. Então, por mais que pela nossa razão nós investiguemos a verdade de todas as coisas, a nossa sabedoria, quando se abre a revelação de Deus, nos faz compreender mais perfeitamente, mais adequadamente, essa mesma verdade que nós buscamos. Deus também é verdadeiro quando Ele se revela. O ensinamento que vem de Deus é, como nos diz o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 6, é uma doutrina de verdade. E quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, como nos mostra o Evangelho de São João, Ele enviou o seu Filho para dar testemunho da verdade. Depois, o Catecismo ainda vai desenvolver a ideia de que Deus é amor. Ao longo da história da salvação, Israel ele foi descobrindo que Deus ele tinha um único motivo para se revelar aos homens. E
mais especificamente, que o único motivo para Deus ter escolhido Israel, uma nação tão pequena, né, entre todos os povos, para ser o seu povo, o seu único motivo foi o seu amor gratuito. Então não é que Israel tivesse algum mérito que atraísse a atenção de Deus. Deus escolheu porque Deus o amou. E Israel entendeu, graças aos seus profetas, que também foi por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoar-lhe a sua infidelidade, os seus pecados, porque toda a história de Israel é marcada pela infidelidade, traição da fidelidade a Deus, o arrependimento de suas faltas, a busca do perdão, e Deus nunca cansou de perdoar o seu povo. A Escritura Sagrada, ela compara o amor de Deus por Israel com o amor de um pai por seu filho. Chega a ser mesmo um amor mais forte do que o amor de uma mãe por seus filhos, né? Ainda que uma mãe pudesse esquecer dos seus filhos, eu não me esqueceria de Israel. Deus, ele ama o seu povo mais do que um esposo ama a sua bem-amada. E esse amor, ele vai se sobrepor até as piores infidelidades. Irá até a mais preciosa doação, que é justamente o momento em que Deus envia o seu Filho ao mundo e entrega o seu Filho por nós, quando nós éramos ainda pecadores. A Escritura também vai nos revelar que esse amor de Deus é eterno. Nós temos lá a citação do profeta Isaías, né? Os montes podem mudar de lugar, as colinas podem se abalar, mas o meu amor não mudará. Ou então o profeta Jeremias, que fala: eu te amei com um amor eterno, por isso conservei por ti o amor. Mas é em São João, na sua primeira carta, que nós vamos encontrar a revelação mais bonita, também mais profunda desse amor de Deus. Ou seja, Deus não só tem amor pelos homens, mas São João vai nos mostrar que Deus é amor. Ou seja, o próprio ser de Deus é amor. Quando ele envia o seu Filho na plenitude dos tempos e também o Espírito do amor, Deus, ele revela o seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pelo envio do Filho e do Espírito Santo, nós vimos conhecer a Santíssima Trindade, que é justamente a comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, concluindo esse primeiro parágrafo, o creio em Deus, o Catecismo, ele vai nos mostrar o alcance da fé no Deus único. Ele diz que crer num Deus único e amá-lo com o próprio ser tem consequências enormes, imensas para a nossa vida. Não é algo indiferente, acredito e pronto. Não, isso tem uma implicância prática para a nossa vida. Em primeiro lugar, a crença, a fé, né, no Deus único, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que nós possamos conhecer. E por isso, Deus deve ser o primeiro a ser servido. Em segundo lugar, crer no Deus único significa viver em ação de graças. Porque se Deus é único, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós possuímos vem dele. A primeira carta aos Coríntios, na primeira carta, São Paulo diz: que é que possuís que não tenhas recebido? Né? Recebeu de Deus. Ou no Salmo 116, né? Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez. Bom, em terceiro lugar, a fé no Deus único, ela significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos os homens são feitos à imagem e semelhança de Deus. É uma das primeiras afirmações da Escritura Sagrada, no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Então, não existe motivo para nós estarmos divididos entre nós, já que nós temos um único Deus. Em quarto lugar, o Catecismo nos ensina que a fé no Deus único significa usar corretamente das coisas criadas.
ela nos leva a usar de tudo que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a nos desapegar das coisas na medida em que elas nos desviam dele. Como nós dizemos na oração litúrgica, usar das coisas que passam, mas apenas se apegando às coisas que não passam. E aquilo que não passa, esse Deus único que se mostra a nós. E por fim, o catecismo nos fala que a fé no Deus único significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo no momento de adversidade, porque nós estamos inteiramente nas suas mãos. E assim nós concluímos a reflexão sobre o primeiro parágrafo do primeiro artigo do símbolo da fé, refletindo sobre o conteúdo do creio em Deus. E na próxima semana nós vamos refletir o segundo parágrafo, o Pai, o que significa crer num Deus que é Pai. Crer nada mais